Gente, tive que cortar o vídeo, mas vamos continuar nesse vídeo 2, tá? Então, ó, líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado, esse ponto 3, porque aqui só tem o vapor, né? Aqui a água ainda só tem água líquida, começa a ebulição, só sobra vapor aqui. E aqui vapor saturado, até o momento que a gente fechar, tiver pressão alta e temperatura, e daí eu vou ter o estado 5, que é o de vapor superaquecido, que é o estado 5 aqui. E entre o líquido saturado e o vapor saturado, a gente tem a mistura líquido-vapor saturado, certo? Que é o estado que nós chamamos de estado 4, que aqui a gente pode encontrar água dessas duas formas, tá? Bem, vocês se lembram que a gente começou a utilizar as tabelas de propriedades termodinâmicas, né? Então, só para relembrar, ó, se a gente pegar a tabela, eu vou pegar do livro que tá mais fácil para mim, mas eu mandei para vocês a tabela de propriedades termodinâmicas. Ela está, achei que eu tivesse anotado, peraí. Tabela de, tá aqui, ó, desculpa, tava aqui mesmo. Unidade 1, encontro 3, no item aprimorando seu conhecimento. É depois da pós-aula da unidade 1, encontro 3, eu tenho as propriedades termodinâmicas, aquela tabelinha que a gente usou em sala. Eu vou usar do meu livro, que para mim tá melhor aqui, tá? Mas vamos imaginar uma situação onde a gente tem... lembrando que essa tabela ela pode ser verificada, né? Eu posso ver qualquer condição em termos de temperatura, ó, função de temperatura, e posso ver a água, por exemplo, em função da pressão, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, no caso onde eu tenho uma pressão baixinha de 10 kPa, isso aqui para a água, tá? E uma temperatura de 10 graus. Qual é o estado termodinâmico dessa substância? A gente já fez uns exercícios assim, mas eu só tô relembrando. Então, se a gente pegar, né, em função da pressão, ó, água, tá? Em função da pressão, 10 kPa, aqui, ó, tá? O outro dado que a gente tem é o quê? Além do 10 kPa, temperatura de 10 graus. Então, vamos ver. 10 kPa, a temperatura para saturar, ou seja, para entrar em ebulição, é de 45 graus. Certo? Então, 10 kPa, entraria essa água em ebulição a 45 graus. Como aqui ainda tá 10 graus, né? 10 graus Celsius, tá antes, como vamos pôr no gráfico, se aqui fosse 45 graus, 10 tá aqui, né? Então, aqui a gente tem o estado de líquido comprimido, estado termodinâmico 1. E para a água, 70 graus Celsius, então a gente vai lá na tabela em termos de temperatura, para ir utilizando, né, o valor de volume específico, porque, ó, volume específico, metro cúbico por quilograma, né, volume por massa. E aí, a gente tem esses dois parâmetros, a gente vai avaliar qual é o estado termodinâmico. Então, a gente vem aqui na tabela em termos de temperatura, tá ok? E vamos ver aqui 70 graus, ó, 70 graus. Os meus volumes específicos são de 0,001023 a 5. 0,001023 a 5. Como em 70 graus eu estou trabalhando, né? 0,001023. Aqui é líquido saturado, volume específico do líquido saturado. E volume específico do vapor saturado é de 5. Veja, o 1 está entre esses dois números, né? Que é esse valor aqui. Ou seja, aqui seria o 0,001023, e aqui seria o 5. O 1 está, né, aqui no meio da curva. Então, para essa situação, eu tenho uma mistura líquido-vapor saturado, ok? Muito bom. Outra coisa importante que a gente precisa falar é a respeito do título. O que é o título, né? O título, ele mede o teor de vapor no meu sistema. Então, vamos imaginar que eu estou trabalhando com água a 120 graus e 0,8 metro cúbico por quilograma. Olha a unidade, metro cúbico por quilograma. Isso aqui é a unidade de volume específico, tá?
Quando eu vou lá na tabela de água 120 graus, eu vou ver que os volumes específicos do líquido saturado é de 0,001060 e o de vapor saturado 0,8919, ok? E ele quer que a gente calcule o título, né? Quer dizer, o teor de vapor para a água quando o volume específico está em 0,8. Veja, 0,8, ele está né? Está naquela curva assim, aqui é o 0,001060 a 120 graus, que é a minha temperatura de trabalho. E para essa temperatura, líquido saturado, volume específico é 0,001060 e o volume específico do vapor 0,8919. Isso aqui está tudo em tabela, tá? Como é 0,8, o valor que eu quero, ele está quase no finalzinho, né? Antes do 0,8919. Mas ainda está aqui no meio, então é uma mistura líquido-vapor saturado. Então, eu vou calcular, através de uma fórmula, qual que é esse teor, essa porcentagem aí de vapor. Através dessa fórmula aqui, ó. Aí você tem que memorizar. O volume específico é igual ao volume específico do vapor vezes o X. O que é o X? É exatamente o título, tá? Mais 1 menos o X, que é o título, vezes o volume específico do líquido. Então, para o volume global de 0,8, que é o volume específico, né, da água, que eu quero calcular o título, eu chutei esse número que é 0,8, né, que o exercício deu, eu vou pegar o volume específico do vapor, que é tabelado, para 120 graus, 0,8919, vezes o título, que é a minha incógnita, mais 1 menos o título, que é o X, vezes o volume específico do líquido, que é tabelado 0,001060. Fazendo essas continhas aqui, eu vou chegar num título de 90%, ou seja, nesse sistema, nessa parte do gráfico onde está em ebulição, 90% dessa água que está fervendo ainda é vapor, né? Está bem no finalzinho, ó. Já é vapor e, desculpa, 10% ainda é líquido, tá? Então, o título me fala isso. Ele é medido em termos de vapor. Então, quanto eu tenho de vapor dentro de um sistema, ok? Beleza, gente? Então, eu tenho uma mistura líquido-vapor saturado, cujo título é 90%. E eu tenho brevemente um outro exemplo aqui, depois vocês podem verificar na tabela. 100 megapascal para água, que é 10.000 quilopascal, que a tabela de vocês está em quilopascal, e esse volume específico de 0,018. Quando eu vou nessa situação de pressão 10 megapascal, eu vou ver o volume específico do líquido do vapor, eu tenho esses valores tabelados lá, faço o mesmo cálculo que eu tinha feito. Eu jogo aqui no volume específico global 0,018, que é o valor que foi dado, volume específico do vapor, vezes o título, mais 1 menos o título, volume específico do líquido. Tudo isso aqui é tabelado. Então, eu vou ver que o meu título é igual a 1. Isso equivale a 100%. Ou seja, naquele gráfico, ó, vapor saturado está aqui, né? Ou seja, 100% do meu líquido já entrou em ebulição e já se transformou de líquido para vapor. Isso que significa o título 100%, ou seja, o estado termodinâmico da água nesse momento é de vapor saturado. E aí eu quero que vocês calculem o título para amônia, que tem lá no finalzinho da tabela, temperatura de 0 grau e 0,1 metro cúbico por quilograma de volume específico. O resultado disso vai ser 34% de título. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem mensagens nas minhas mensagens dentro do AVA, ok? Façam esse exercício, tentem entender, façam as contas e aí qualquer coisa vocês me gritem. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau.